Olá, se fala-se muito sobre redução de custos, sobre como fazer isso, como cortar custos. E aí eu estive pensando assim, mas será que todo empresário sabe cortar custos? Sabe fazer umas reduções de forma inteligente, de maneira que venha a ser essencial para o seu negócio, que não venha interferir no que você está fazendo, nas suas atividades e que venha fazer de alguma forma ser benéfico, né? Porque o termo cortar custo geralmente sempre é agressivo e muitas vezes feito de forma errada. Mas hoje, com tudo isso, com o Covid-19, com tudo que está acontecendo, essas reclusões, com toda essa questão, até as crianças hoje em dia, já levando para o lado familiar, levando para dentro de casa, a gente consegue entender que até as crianças já começam a falar de redução de custos, né? Porque vê os pais, não, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, temos que economizar aqui, economizar acolá. E isso tem interferido em tudo, né? Não só nas empresas, mas em toda a situação familiar, né? Porque haja vista, ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, de que forma isso vai acontecer e de que maneira é essencial reduzir ou não esses custos. Então a gente fica nessa situação. E aí muitas vezes a pergunta que é fácil, e você empresário? Você sabe reduzir custos? Você entende qual que é a forma organizacional ou otimizada para fazer isso de forma legal, que não gere impactos na sua operação, ou que se gere impactos, esses impactos estejam minimizados e sejam altamente calculados para que isso aconteça, e não de forma aleatória e sem nenhuma visão ou controle? É preciso entender, né? Está ouvindo, é preciso cortar custo, todo mundo ouvindo, precisa cortar custo. Você entra em live de empreendedorismo, entra em live de contador como eu, todo mundo falando de cortar custo. E realmente precisa, é importante e o momento exige isso. Só que não cortar de qualquer maneira, cortar de qualquer jeito, cortar a todo custo ou a toda situação. Eu não quero nem saber, eu vou cortar tanto e pronto, né? Não é cortar a custo, qualquer um faz, né? Você fala assim, não, vou cortar o custo, vou cortar 30% do meu custo. Pronto, cortei. Com qual perspectiva esse corte de custo, qual reflexo esse corte de custo vai acontecer? Essa redução de custos, ela vai oferecer o que para você no curto prazo? Eu consigo enxergar isso no momento que eu estou decidindo o que eu vou cortar, o que eu não vou cortar. Isso eu vou cortar porque vai me gerar uma decisão melhor ou não. Essa é a grande visão que todo empresário, todo empreendedor que tem um pequeno negócio ou alguma que precisa ter essa situação bem desenhada. Eu vou cortar custo, mas por que eu estou cortando custo e qual que é a finalidade desse corte de custos no pequeno prazo, no curto prazo, para amanhã, para daqui a uma semana, para daqui a 15 dias. Eu preciso entender isso e conseguir visualizar de forma prática esses cortes, essas otimizações desse custo, para que eu consiga tomar decisões estratégicas e altamente relacionadas ao negócio, para que o negócio prospere, para que o negócio consiga passar por esse momento e que de uma forma geral ele consiga ter a sua perpetuidade, né? Que ele consiga continuar realizando as transformações ou oferecimento dos benefícios e oportunidades que o negócio vem atender. Não posso chegar na empresa e falar, não, vou cortar 30%. Então, assim, chegou lá, precisa estimou que é 30% em relação às minhas vendas, ao que eu estou recebendo, ao meu fluxo de caixa, eu preciso cortar 30% e vai lá e corta 30% de tudo. Corta 30% das compras, corta 30% de mão de obra, corta 30% de equipamento, corta 30% de tudo que eu estou fazendo. Não é assim que funciona. Dessa maneira você pode matar a sua empresa. É preciso fazer isso de forma inteligente, com paciência,
enxergando quais os defeitos, causas e efeitos que isso vai acontecer, para que a gente possa ter de uma maneira exemplificada como fazer isso. Eu não posso ficar de maneira o achismo, achando que vai acontecer isso e fazer. Não, preciso desenhar um cenário, preciso desenhar uma estratégia e em cima dessa estratégia, desse foco, fazer. Eu vou cortar esse custo dessa maneira, 20% aqui, 10% acolá, e dessa forma aqui a gente vai conseguir passar por mais esse período, por mais essa situação. Dessa forma, é preciso lembrar que nenhum corte é feito linear. Então, não é porque eu preciso atingir uma meta de cortar 30% dos meus gastos da empresa que eu vou cortar 30% de todas as linhas. Não, eu tenho que analisar. Item por item e verificar quais os impactos que isso vai ocasionar no meu negócio. Um exemplo prático hoje, né? Muita gente, nós estamos dentro das casas, muita gente em home office, muita gente trabalhando de dentro de casa. A gente pode entender assim, por exemplo, um pai de família ou uma família que hoje entende lá que teve uma redução do salário de 25%. O pai não vai chegar na casa assim, agora, a partir de agora, a gente tem que reduzir. A gente vai reduzir 25% do arroz que a gente come, 25% do feijão, 25% do plano de saúde, 25% da energia a gente vai ter que economizar, nós vamos ter que reduzir, nós vamos ter que ficar no escuro. Não vai chegar assim, ele vai chegar e analisar onde eu posso cortar. Eu posso cortar um pouco da alimentação, eu posso trocar essa alimentação mais cara que eu faço hoje por uma alimentação mais barata? Posso, então legal, então eu vou fazer isso. Eu tenho alguma alternativa em relação à energia elétrica? Não vou deixar a casa mais aberta para poder utilizar a luz do dia e economizar na energia. Não vou mais ficar com a televisão ligada, duas televisões ligadas, enfim, etc. Não vou usar ventilador, não vou usar ar-condicionado, e sim ventilador. Todas essas situações, o dono da casa, os donos, os pais vão analisar e verificar onde pode cortar, onde pode reduzir e onde pode fazer otimizações para que isso aconteça. Então é importante que mesmo nas casas, na empresa, da mesma forma, eu preciso otimizar, eu preciso entender quais são as minhas necessidades e as minhas prioridades e aí sim realizar esses cortes de custo de acordo com cada situação. Já foi dito aqui, e a gente pode entender isso, focar nos estoques. Se você tem um pequeno negócio, se você tem uma empresa que ela possui estoque, esse é o momento de você enxergar e entender esse estoque fielmente. Tenha 10 vezes mais a preocupação com ele, porque o estoque é dinheiro. E o estoque você não consegue reduzir. Não vou pegar meu estoque e vou reduzir. Vou reduzir que jeito? Ele já está lá. Eu preciso otimizar o meu estoque para que eu consiga utilizar ele de uma forma cadenciada e essencial para o meu negócio. A partir do momento que eu vou ter redução de custos, eu preciso entender que esse estoque é o que ele vai me favorecer na redução de custo e também no fornecimento dos meus produtos ou nas transformações ou nas minhas revendas. Eu preciso enxergar ele cada vez mais e para isso eu preciso ter ferramentas, né? Não adianta mais eu querer controlar o estoque, mesmo que ele não seja tão grande, tão enorme, em folhas, em planilha, em papel de pão, como diz, né, o português claro. Eu preciso que uma ferramenta, né, um sistema, alguma coisa mais sofisticada para poder conseguir gerar relatórios, gerar alguma situação para eu poder enxergar como que está o meu negócio e de que forma isso está acontecendo. Então é importante você escolher uma ferramenta, a tecnologia está aí, tem muitas ferramentas muito barata no mercado, muito barata e de fácil acesso e que você consegue controlar pelo celular, pela internet, sem precisar ter que instalar programas sofisticados e etc. Se você tem um pequeno negócio, você não precisa de um ERP, não precisa de um programa fantástico, cheio de situação. Eu posso ter um programa mais simples e que adeque às minhas necessidades. Se eu consigo ter um sistema, se eu consigo organizar todas essas informações, se eu consigo enxergar isso de forma fácil e rápida, eu não tenho a condição de ficar fazendo recortes ou otimizações de custo de maneira aleatória, né? E aí eu mitigo, né? Eu reduzo a situação de poder matar
a minha empresa por causa de cortes aleatórios, sem ter nenhuma perspectiva e sem enxergar como que isso vai acontecer. Para realizar tudo isso, além de eu ter um sistema, eu enxergar muito bem o meu estoque, eu saber quais são as linhas que eu vou reduzir custo ou não, eu preciso entender o meu cenário. Tem empresas que vão retomar logo após o Covid-19, já vai ter a retomada já de imediato, vai ter demanda reprimida, muita gente querendo comprar, precisando, etc. Então essas empresas já vão ter um cenário mais rápido, mais ágil, mas tem empresas que vai demorar, como exemplo o setor de turismo, de viagens, né? Isso aí, muita gente vai viajar somente em extrema necessidade, né? Nesse momento. Então eu preciso entender meu cenário. Meu cenário vai ser de redução de custo para daqui um mês, para daqui 6 meses, para daqui um ano. Como que eu tenho que reduzir os custos para manter? E pode chegar um momento que você vai analisando esse cenário, fazendo tudo isso e fala assim, eu tenho que sair desse ramo e ir para outro. Eu tenho que sair do ramo, vou ter que sair do ramo desse nicho e vou para outro nicho, vou para outra situação, porque realmente a situação não está interessante e o cenário é longo prazo para poder retomar e eu não tenho gás, eu não tenho fluxo de caixa, eu não tenho energia, dinheiro para fazer isso. Então, mesmo que eu queira reduzir e otimizar e estruturar de novo meu negócio, o prazo para que ele comece a se aquecer novamente é muito alto. E muito tempo para aquecer, eu não tenho esse gás, eu não tenho esse fôlego para isso. É melhor eu procurar uma outra alternativa. Melhor procurar desenvolver um novo negócio ou desenvolver uma renda extra nesse momento para poder suprir essa carência e esse tempo que o negócio pode ficar parado ou estagnado até certo momento. Para isso a gente precisa entender, como a gente tem que entender cenário, a gente vai entender assim, em 2019, o que aconteceu? No ano 2019, 96% das falências foram realizadas por empresas que tinham pequenos negócios. Portanto, muitas das empresas faliram em 2019 por ter um pequeno negócio, não ter uma gestão, não ter um controle, não ter nada disso. Então isso é muito importante nesse momento para você enxergar o cenário, como que eu vou reduzir, de que forma e se realmente eu preciso ficar nesse negócio ou mudar de negócio. Estreite os relacionamentos com seus fornecedores. Esse é o momento, eles também precisam de vocês, eles também estão passando dificuldades. Então a dificuldade é mútua. Então se a dificuldade é mútua, a ajuda também precisa ser mútua, precisa ser ideal para todos. É importante esse relacionamento porque o mundo está mudando, a situação faz com que isso está acontecendo e a gente precisa ter cada vez mais ciência que a ajuda vai ser essencial para a retomada dos negócios. Se eu consigo ajudar o meu fornecedor e eu consigo ajudar o meu fornecedor para frente, eu vou conseguir retomar o negócio e vamos conseguir fazer com que a economia funcione e que ela consiga se locomover. Agora, se eu não consigo ajudar e se eu não consigo também receber ajuda, fica difícil. Então, estreitar os relacionamentos com os fornecedores nesse momento é algo muito importante e que vai te ajudar também a enxergar essa redução de custo. Eu não vou comprar mais da matéria-prima A, vou comprar da matéria-prima B. Mas será que se eu comprar da matéria-prima B é um fornecedor novo, eu não conheço o produto, tudo, será que eu vou ter a mesma excelência ou qualidade no meu produto? É preciso entender isso. Então o relacionamento ele está cada vez mais amplo e está pedindo, está sedento de ficar assim, eu preciso me relacionar para poder fazer com que isso aconteça. Então faça isso de forma enérgica com seus fornecedores e que eles realmente querem e vão estar dispostos a fazer isso. Para enxergar o cenário, para poder fazer com que isso aconteça, você precisa categorizar as suas despesas, as suas receitas e entender cada linha do seu fluxo de caixa para poder entender como que vai fazer essas reduções, como que vai otimizar esses cortes e fazer com que esses cortes sejam realmente necessários e eficientes. Se eu não consigo categorizar, se eu não tenho isso já detalhado, fica difícil entender e saber como fazer essa classificação e realmente acertar nas reduções de custo, né? Acertar em onde eu vou tirar mais, onde eu vou ter que tirar menos para poder entender essa sistemática e fazer acontecer isso de uma forma mais correta e eficiente
no planejamento das reduções. Outra situação importante que é preciso perceber o valor. É preciso perceber o valor das compras, como o valor dos meus insumos e o valor também dos meus produtos em relação ao mercado. O mercado está disposto a pagar o preço, o mercado está disposto a ter o desejo de ter o meu produto, ou eu também estou disposto a ter o desejo de realizar essas compras, de realizar esses investimentos para o meu negócio. Então a redução também, em alguns momentos, ela vai reduzir, vai cortar em alguns momentos e vai focar em ter investimentos em outros. Para isso eu preciso entender qual que é a minha percepção de valor. É importante isso? Não é importante? Então, se eu não tomo cuidado com essa percepção de valor, aquela frase clássica, né, que todo mundo às vezes já ouviu falar, alguém fala assim: não, eu vou comprar isso, custe o que custar. Vou comprar, custe o que custar, né? E quando a gente tá com essa frase, tá com esse sentimento, a gente tá com um sentimento de desejo, de emoção muito à flor da pele. E geralmente quando a gente está com esse tipo de desejo, a gente vai fazer algo que não vai dar certo. E em muitos casos não dá certo. Então se eu consigo entender isso, entender a percepção de valor e entender os meus custos, eu consigo ter mais assertividade no momento de otimizar, no momento de fazer esse tipo de redução. Essas reduções geralmente, principalmente, vai ser difícil se fazer e precisa enxergar com muita propriedade o que os custos fixos, aqueles custos que mesmo hoje você fechado, hoje com o seu negócio fechado, sem funcionamento, não gerando produção e nada, você tem que pagar ele, seja um aluguel, seja um salário dos funcionários, seja o mínimo de energia, o mínimo de água e outras situações desse tipo, assim, que realmente você trabalhando ou não trabalhando, você tem. Então, e aí, como otimizar e como reduzir esses custos? Se eu sei, voltando novamente lá, se eu me categorizei todos os meus custos, os meus gastos, eu consigo. Não, os custos fixos a gente consegue só dar uma amenizada, não conseguimos reduzir. Mas nesses outros aqui que são variáveis, esses aqui que funcionam de acordo com a nossa produção, tudo, e a gente consegue mexer e consegue, não, isso vamos fazer, isso não vamos fazer. Então, é importante entender essa separação também, não só categorizar aqui despesa linha a linha, mas também saber o que é o meu custo fixo, quanto que eu realmente, eu abrir a porta do meu negócio, eu já tenho que ter X reais de venda para cobrir esse custo fixo, para chegar ao meu ponto de equilíbrio, quanto que eu tenho que entender o que é o custo fixo e o que isso aí começa a ser o variável em relação ao meu negócio, em relação ao cenário que eu estou desenhando, em relação ao que eu estou projetando. Eu reduzo custos hoje para projetar um cenário melhor para daqui a pouco tempo, a um curto prazo. E aí tem 3 perguntas básicas para se fazer quando você cria essa estratégia de redução de custos, a partir do momento que você fala assim: não, eu preciso disso, a empresa precisa disso, se a empresa precisa disso, você precisa fazer. Ela realmente precisa? É a primeira pergunta. Depois, a empresa, ela pode pagar por isso, por essa compra, por esse investimento? E terceiro, assim, tem que ser agora? Realmente é uma necessidade? Realmente eu preciso estar com isso agora, nesse momento, dentro da empresa? Não pode esperar 2 meses, 3 meses, algum tempo? Então eu preciso fazer essas perguntas. Você empresário, você precisa ter essas perguntas e em todas as suas decisões, e principalmente em momentos de crise, em momentos de maior dificuldade financeira, eu preciso dessas perguntas, fazer ela constantemente a todos os tipos de ações que eu estou lidando. Então sempre está fazendo essas perguntas. A empresa precisa, a empresa pode pagar e precisa ser agora, nesse momento, é muito importante para ter um negócio saudável e não precisar ficar toda vez efetivando e realizando corte de custo a todo momento, né? Corte de custo tem que ser feito pontuais, tem que ser analisado e tem que gerar uma ação que gere um benefício curto ou a médio prazo. Não há mais
o achismo. O achismo acabou. Né? Antigamente, né, a pessoa fala assim, não, eu acho isso, não, vai acontecer aquilo, vai fazer isso. Cara, não dá mais, não dá. O mundo mudou muito, esse mundo moderno hoje não permite mais que você tenha esses achômetros, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, cara. Entra no seu negócio, estuda o seu cenário, veja as suas dificuldades, o que você pode fazer, como fazer e haja. Haja imediatamente para o seu negócio. O momento é delicado, o momento é complicado, e se eu ficar no achismo, se você empresário ficar, eu acho que vai acontecer, eu acho que vai ser mais 2 meses, eu acho que vai ser 6 meses, eu acho que já vai voltar, tudo, eu acho, não vai. E preciso usar tecnologia. Se eu reduzir o custo, eu tenho que ter tecnologia para entender, para fazer isso de maneira rápida, ágil, para poder atingir os objetivos de maneira simples e nessa agilidade, né? E para entender esse processo de otimização, redução de custo, a gente tem alguns pilares, algumas situações que você tem que fazer, né? Então, o primeiro pilar para isso, o tempo. Essencial ter agilidade, ter presteza no fazer e fazer acontecer, porque tudo acontece muito rápido hoje em dia. Então, se você não consegue administrar esse tempo e agir com rapidez, você passou a sua vez. Outra situação é espaço. Às vezes eu estou num baita local, imóvel gigantesco, e não uso ele na sua plenitude, nem preciso de um imóvel desse, ou às vezes bonito, robusto, tudo, só que eu não tenho necessidade. Então por que não mudar para um local menor, de um custo fixo, que é o aluguel menor, para poder readequar o cenário da sua empresa, né? Tem muitas empresas aí milionárias hoje, até unicórnios aí, que são realizados dentro de uma sala de 10 metros quadrados. Por que você tem que estar num ambiente de 20 mil, 30 mil metros quadrados? Às vezes é se readequar, é entender que o cenário não está mais nessa situação de se esbanjar. Eu preciso fazer essa readequação. Então, a readequação do espaço é um outro pilar que você precisa entender e verificar isso. Eu preciso ter 3 filiais, por exemplo, eu preciso de ter 4 carros na frota da empresa. Então, essas situações você precisa analisar fielmente e unicamente cada situação, para que possa você fazer uma situação interessante e fazer passar por esse espaço e redimensionar tudo isso, que todo redimensionamento que você fizer vai te oferecer uma redução de custo em algum momento proporcionalmente, né? E usando a tecnologia, eu posso me comunicar com você, cliente ou fornecedor, via internet. Comunique, não faça mais encontros presenciais se você não tem essa necessidade, se o seu cliente não exige, se você vê que é algo que, principalmente nesse momento, está conseguindo fazer e o seu cliente está se adaptando a isso, comece a criar isso como uma regra, comece a criar isso como um hábito da sua empresa, porque com isso você vai reduzir tempo, seu deslocamento, consumo de combustível, depreciação, manutenção de veículo, se caso for utilizar, tudo isso, né, nessas questões de você poder realizar esse contato, esse relacionamento via internet. É importante entender essas questões de espaço e otimizar. Máquinas, equipamentos e materiais. Como a gente falou, o estoque realmente eu preciso de tudo isso. Posso fazer uma promoção, eu posso queimar um pouco dele agora para poder fazer dinheiro, para poder ter caixa para mais um período, de acordo com o cenário que eu desenhei. As máquinas, todas as minhas máquinas estão em atividades ou não estão em atividades, o que eu posso otimizar, eu posso fazer uma outra situação, eu posso criar uma outra linha de negócio com o que está parado, ou também até mesmo vender, né, esses produtos. Então você precisa entender todos os seus equipamentos, quais as atividades e situações que precisa ter para poder usar. Eu uso ou não uso, se eu não estou utilizando e não vai ter utilidade no meu cenário de curto, médio prazo, eu coloco à venda esse tipo de material. Outro pilar, o financeiro, né? A questão financeira. Eu estou pagando quanto de juros?
eu preciso pagar esse tipo de juros. Esses juros eu estou embutindo nos meus produtos, no meu fluxo de caixa, sim ou não estou conseguindo entender e enxergar isso. Eu pego o empréstimo ou eu antecipo os meus recebíveis, os valores que eu tenho para receber de cartões de crédito e débito? É uma análise que precisa ser feita. Então eu preciso agilidade isso. Se eu tenho um sistema, eu sei o quanto que eu tenho para receber, quanto que foi minhas vendas, tudo, em quanto tempo isso vai entrar. E se eu resgatar nesse momento, ser melhor. É melhor o empréstimo? Qual que é a tarifa do empréstimo? Qual que é a tarifa da antecipação dos recebíveis? E em que momento eu vou ter condições lá na frente de arcar com o empréstimo que eu estou fazendo para ser um empréstimo de curto prazo, de médio prazo, e entender isso. E aí, às vezes também a questão de eu faço investimento ou eu alugo, então eu tenho um galpão próprio, não é mais fácil às vezes, mas a minha empresa é pequenininha e eu estou num baita espaço gigantesco e é meu, mas é meu espaço, ok, é seu espaço, mas você pode alugar esse espaço. Em determinado momento pode acontecer você conseguir alugar esse espaço, digamos, por 10 mil reais e você ir para um lugar de 5 mil reais, é 5 mil reais a mais de receita para o seu negócio, de repente. Então, é importante analisar todas essas questões financeiras para poder otimizar esses custos, né? E tecnologia, né? Os recursos tecnológicos é muito importante. Você vai conseguir decidir isso daí e vai conseguir realizar reduções de forma inteligente, né? A partir do momento que eu tenho um ambiente tecnológico dentro da minha empresa, com recursos de fácil acesso e agilidade, a redução de custo, a otimização disso vai sempre ser de forma mais inteligente e mais eficaz no processo. E também o pilar de humanos, né? Os recursos humanos, né? É o pilar mais complexo, mais denso para se mexer, né? Para entender e em que momento eu vou fazer, vou tirar pessoas, vou contratar pessoas, como que eu vou fazer isso. É a parte mais complexa. O governo está ajudando, o governo está fazendo situações aí para poder amenizar esse custo de folha de pagamento nesse momento, mas eu preciso entender se essa ajuda do governo, ela está refletindo e vai impactar beneficamente para mim em todos os sentidos, né? Porque senão não faz sentido. Se eu tenho essa ajuda, tudo, mas será que isso me ajuda mesmo, né? E para saber isso, preciso saber com exatidão, preciso saber com medindo, projetando, entendendo quanto tempo esse colaborador vai ficar em casa, quanto que ele vai reduzir do salário dele, se isso aí vai impactar, não vai impactar no meu gasto, na minha redução de custo. Preciso entender todo esse pilar financeiro, né, para poder entender. Veja que cortar custos, né, ou melhor dizendo, reduzir custos de maneira inteligente não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa de só chegar lá e cortar, chegar lá e fazer e acontecer. E eu sei que muitos nesse momento devem falar assim, puta, mas eu tô perdido, eu não sei nem por onde começar. Cara, se você não sabe por onde começar e você não tem agilidade, você não sabe onde está o caminho, busque ajuda. Busque ajuda. É muito importante você buscar ajuda. Porque a ajuda vai te abrir os olhos, vai te mostrar, vai te orientar, vai te seguir em alguns passos e te demonstrar onde pode fazer, né? Junto mais pessoas pensando em alguns problemas, a maneira de isso acontecer e fazer acertar é maior. Portanto, busque esse tipo de ajuda, busque conselho, busque opiniões de profissionais de fora para obter uma visão externa e tome a frente da gestão da sua empresa. Tome a frente da gestão da sua empresa que você conseguirá reduzir e otimizar todos os custos.